Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bom, galerinha? Então, meus amores, a nossa aula de hoje, do dia 23, tá? É referente ao capítulo 15 e nós vamos falar sobre o imperialismo na África e na Ásia, ok? Lembrando, meus amores do oitavo, que hoje nós estamos fechando o nosso conteúdo que vai cair nas avaliações, tá? De tarde está sendo disponibilizado o link para que vocês façam a revisão, porque semana que vem nós vamos ter as avaliações do quarto bimestre, ok? Então não deixem de fazer, elaborem tudo direitinho as revisões de vocês, tirem as dúvidas para a gente poder fechar o conteúdo e fazer boas provas, ok? Bom, o livro traz pra gente aqui essa charge, né? Muito famosa, inclusive vários livros de concurso têm elas, tá? Que mostra o auge do imperialismo europeu, tá? É possível observar um personagem fictício, tá? Esse personagem, na verdade, ele não existe, ele foi criado, o nome dele é John Bill, tá? E foi criado pelo cartunista John Arbuthnot, tá? Qual era a finalidade dele? Era personificar a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra, nesse período, foi a maior potência europeia, tá? Que se apossou da maior quantidade de países que existiam no continente africano para poder fazer a sua exploração colonial, certo? Nessa imagem, a gente, né, pode observar o personagem Joe Bull, tá? Com múltiplos tentáculos, ó, tá vendo só? E cada um deles se apossando de um pedaço do continente africano, certo? E qual era a finalidade, professora? O que eles queriam lá no continente africano? É justamente isso que a gente vai falar hoje, tá? Então vamos lá. Na segunda metade do século XIX, muitos países europeus lideraram uma corrida imperialista para poder dominar territórios de forma econômica e cultural, tá? Ou seja, muitos países após a Revolução Industrial no século XVIII, entre eles a Inglaterra, a França, depois a Alemanha, a Bélgica e tudo mais, foram países, tá, que fizeram uma produção industrial em larga escala em seus territórios e que, com o passar do tempo, necessitavam de três coisas principais: matéria-prima barata, mão de obra barata e mercado consumidor. Então, esses três objetivos juntos levaram com que essas nações imperialistas saíssem do teu território europeu e buscassem civilizações, né, até então atrasadas, né? É até errado usar esse tipo de conceito, né? Porque não existe civilização atrasada, existe pontos diferentes, né, de culturas em diferentes civilizações, mas esse termo preconceituoso foi utilizado pelos europeus para poder dominar as nações, né, menos favorecidas militarmente, né, de estrutura, que eram as nações que estavam no continente africano e no continente asiático. Então, esses lugares, né, foram, na verdade, divididos entre as potências europeias, tá? E isso tudo vai gerar muitas guerras, né? Vai desencadear vários eventos globais importantes, como a desestruturação cultural, né? Violência, guerra, dominação, sofrimento. Tudo isso nós vamos ver agora, ok? Bom, qual é o conceito de imperialismo? Como que essa palavrinha, na verdade, surgiu? O conceito imperialismo, tá? Ele também é conhecido como neocolonialismo, ou seja, novo, né? Novo colonialismo. Por que nós estamos falando de um novo colonialismo? Porque no século XV e no século XVI, as nações europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, também já tinham, né, iniciado um processo de colonização com o mesmo objetivo, né? Só que nessa época eles acabaram, né, por explorar e conhecer as terras do continente americano, né? Então, nesse período da expansão ultramarina europeia no século XV e XVI, nós tivemos a colonização, ok? No século XIX, tá?
essas potências capitalistas, Inglaterra, França, Bélgica, né, lideraram novamente um movimento de dominação, e aí por isso que recebeu esse nome de neocolonialismo, novo colonialismo, só que agora com foco no continente africano e no continente asiático, ok? Então podemos chamar de imperialismo um movimento chamado como uma submissão de uma nação pela outra através do poder político, econômico e militar, ok? Então, assim, diferentemente no processo das grandes navegações, no imperialismo, além do uso da força, os europeus impuseram sua dominação por meio de alianças políticas, acordos políticos, para poder dominar vários territórios, ok? Bom, galerinha, um dos fatores, né, que vai contribuir para essa dominação vai ser esse termo aqui, ó, o conceito de superioridade cultural em relação aos outros povos, principalmente aos que eram da África e da Ásia. Por que eles falavam isso? Eles afirmavam que tinham o dever de impor a sua organização social, tá? Nos povos que não tinham desenvolvimento, né? Ou seja, eles justificavam a dominação, a exploração, a violência, tá? Através de quê? De dizerem que os povos europeus eram superiores economicamente, culturalmente, tecnologicamente e que estavam fazendo um favor de levar todas essas vantagens, né, para os países que eram da África e da Ásia, justificando aí a sua dominação, tá? O uso da influência política, até mesmo da força, era justificado com essa justificativa absurda de superioridade racial, que muitas das vezes elas eram atitudes totalmente violentas, tá? Que massacrava, matava, né? Explorava, escravizava centenas e milhares de pessoas no continente africano, certo? E muitas das vezes, é lógico, essa ideia de superioridade racial, né? Igual eles acabam de falar aí, elas envolviam aspectos o quê? Racistas, né? Porque determinava que as pessoas de cor, né, pessoas negras e pessoas asiáticas não tinham capacidade, né, de trabalho, de desenvolvimento e que deveriam ser subjugadas, ok? Bom, essa visão de superioridade cultural, ela recebe um nome, tá, pessoal? Ela recebe o nome de etnocentrismo, tá? É uma visão preconceituosa, tá? Aonde se diz que uma civilização pode se sobrepor a outra devido à sua superioridade cultural, ok? No final do século XIX, inclusive, a antropologia, né, que é uma ciência que estuda aí os seres humanos, a sociedade de uma maneira geral, ela fez uma organização de estudos voltados para poder entender a capacidade de observar a cultura do outro e de respeitar a cultura oposta. A esse movimento chamamos de alteridade, ok? Auxilia no entendimento das sociedades diferentes daquela em que vivemos. Leva-nos a compreender as ações dos sujeitos a partir do conceito histórico que está envolvido. Então, esse conceito aqui, ó, de alteridade, tá? Que é um conceito novo que surgiu aí no século XIX, ele é importantíssimo, porque nos faz refletir contra a questão da desigualdade, contra a questão da superioridade, e sim respeitando o fator histórico e cultural de cada civilização, ok? Bom, galerinha, vamos falar um pouquinho, né, da ascensão europeia e da partilha colonial. Como que foi feita aí essa divisão, né? Bom, a Europa, ela conseguiu, né, um grande crescimento econômico justamente, né, após aí a sua revolução industrial, tá? Com esse fator da revolução industrial, como a tia já falou para vocês, eles buscavam matéria-prima barata, mão de obra barata e o mercado consumidor.
Então, como várias nações, né, chegaram ao continente europeu, ao continente africano e asiático, para poder explorar esse território, principalmente territórios que eram, né, ricos em mão de obra, ricos em mercados consumidores, né, e para conseguir cada vez mais com que cada país europeu tirasse um pouco de proveito disso daí, o alemão Otto von Bismarck, tá, representou, né, e representantes de 14 países europeus e os Estados Unidos se reuniram em 1884 na chamada Conferência de Berlim, tá, com o objetivo de fazer o quê? De organizar a maneira com que os países iriam ocupar a África, ou seja, dividir o bolo, né? A pizza, um pedacinho para cada um para que pudessem explorar, certo? Nessa divisão, Inglaterra e França vão obter o maior número de territórios ocupados, tá? Depois, Portugal, Bélgica, Espanha, certo? Alemanha e Itália, que vão chegar tardiamente nessa disputa, nessa divisão territorial e que vão receber áreas menores, né? E justamente, galerinha, essas duas nações aqui, ó, vão ser as responsáveis por iniciar, né, a Primeira Guerra Mundial, certo? Para poder ir contra essa divisão injusta desses territórios na África e na Ásia, certo? Essa divisão do território africano estabeleceu, né, que os estrangeiros, como não conheciam as regiões, eles dividiam entre si sem respeitar a história e as relações étnicas e familiares dos povos nativos. Ou seja, eles fizeram a divisão dos territórios entre si, sem se preocupar com as características regionais, culturais, familiares que se tinha. Ou seja, foi um total desrespeito com a cultura africana, certo? Vamos focar aqui com a tia do último parágrafo, né? Então, para que fosse considerado uma colônia, o território deveria ter famílias de imigrantes, né? Protetorado, ou seja, um território subordinado à potência, áreas de influência, né, que eram áreas de interesses comerciais e financeiros. Tudo isso deveria ter nessa parte do território que está sendo explorado, ok? Bom, galerinha, e aí, uma vez, né, dividido o território entre os europeus, a gente foca, por exemplo, aqui nessa divisão do mapa aqui. Olha só, em amarelinho claro, né, a União Sul-Africana aqui da África do Sul se tornou um país independente. Em verde escuro, dominação italiana. Em amarelo, olha só, a dominação francesa, né? Em marrom, a dominação inglesa. Em laranja, a dominação portuguesa. Em verde, né, abacate, aqui a gente tem a dominação belga. E em vermelho nós temos aqui a dominação da Espanha. Então vocês percebam como praticamente cada país capitalista tratou de pegar, né, um pedacinho aí da sua do seu pedaço para poder explorar a matéria-prima, a mão de obra, o mercado consumidor, né, e tudo mais. E é lógico, galerinha, que a gente também vai poder perceber que essa interferência europeia acabou também tirando, né, a agricultura familiar e de subsistência dos nativos de foco, tá? E deu lugar a quê? A busca pelo enriquecimento, né? Como as necessidades de consumo da população, passou a servir os interesses dos colonizadores, fazendo o quê? Obrigando essa população a comprar produtos industrializados, né, a receber um valor muito baixo como mão de obra assalariada, né, e assim gerenciar aí esse mercado consumidor. Bom, a presença belga no Congo, né, a tia vai destacar aqui a questão do dominador, né, Leopoldo, que passou a dominar 30 milhões de pessoas no Congo, tá? No qual ele utilizou extrema violência, na qual as pessoas que moravam no Congo passaram a sobreviver. Muitas pessoas, né, funcionários religiosos, foram contra essa dominação. Porém, né,
como era uma dominação belga, infelizmente, né, a presença belga no Congo foi altamente violenta, tá? E determinante aí para poder usufruir, massacrar um povo africano, né, que não tinha condições nenhuma aí, ok? Vamos falar um pouquinho da Índia, né? A Índia era um país vasto que tinha aí, né, o Paquistão, a Birmânia, o Ceilão, né? E foi um território que acabou sendo disputado na força, né? Porque muitos europeus queriam esse domínio aí da Índia. Por quê? Porque a Índia sempre foi vista, desde a época da era colonial, como um entreposto comercial, aonde se produzia o algodão, aonde se produzia o chá, né? Então, com isso, a dominação inglesa acabou aí, né, lucrando com essa exploração na Índia através da Companhia das Índias Orientais, que explorava aí o chá nesse lugar. A China, gente, também não foi diferente, né? Um continente asiático aí, que ela foi também explorada basicamente pela Inglaterra, mas que teve algumas revoltas populares que foram contra essa dominação. Entre elas, a gente vai destacar a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxers, tá? Que acabaram servindo aí como uma manifestação contra a dominação europeia, tá? A Guerra do Ópio era onde, né, o consumo desse tipo de droga crescia muito na China e era lucrativo para os ingleses, certo? Porém, gerava preocupação das autoridades, né? Então, uma das opções chinesas era tentar conter o consumo, foi destruir grande parte de carga de ópio. Porém, isso era lucrativo para a Inglaterra, né? Então foi a primeira guerra aí de disputa de interesse que tinha. Depois veio a guerra do Boxers, né? Que foi uma das principais causas de conflito entre os chineses contra a situação de pobreza extrema que eles viviam, certo? Bom, meus amores, a tia deixou aí as atividades para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está disponível no canal Tira Dúvida. E caprichem na revisão, ok? Um beijo no coração. Tchau, tchau.